Começamos hoje um ciclo de entrevistas políticas visitando os líderes partidários concelhios no Concelho de Amarante. Começamos pelo PSD em Amarante e convidamos o seu líder, eleito em novembro de 2014, o seu líder António Araújo, a abrir-nos a sede do PSD em Amarante e a falarmos não só sobre a atualidade do partido local, como também aquilo que marcará este ano de 2015 com as eleições legislativas, aquilo que marcará a atualidade política nacional. Muito bom dia, Dr. António Araújo, muito obrigado por nos receber na sede do PSD em Amarante. E a primeira pergunta vai um pouco nesse sentido. Sente que os partidos estão ou deviam estar mais abertos à sociedade civil? Antes de mais, bom dia ao Miguel, nós agradecemos o facto de nos dar esta oportunidade de mostrar as nossas instalações e também de apresentar as nossas ideias. Quanto à sua pergunta, eu penso que é desejo, é intenção, é objetivo de todos os partidos abrirem-se à sociedade civil, até porque os partidos, nomeadamente quando atingem o poder, tomam decisões que afetam toda a sociedade, no fundo é a política que muda a sociedade e que governa os aspectos da sociedade. Nem sempre é possível atingir esse desidrato, porque por vezes, portanto, conjunturalmente pode existir mais um núcleo ou menos um núcleo dentro de partidos que tentarão fechar-se um pouco sobre si mesmos, mas da nossa parte, como é óbvio, esse não é o objetivo e sempre foi o nosso objetivo abrir cada vez mais o partido à sociedade civil, nomeadamente, no caso estamos a falar de Amarante, abrir à sociedade amarantina, é também um dos grandes objetivos desta Comissão Política, até para ser possível que as pessoas se envolvam nas nossas ideias e projetos para desenvolver a nossa terra. Aliás, queria ainda acrescentar esse propósito, quando falou de facto nós fomos eleitos, esta Comissão Política foi eleita no final de novembro do ano passado, mas, portanto, eu nomeadamente candidatei-me porque, como sabem, o Dr. José Luís Gaspar, que era o anterior Presidente da Comissão Política, e muito bem, a quem temos a grande responsabilidade de substituir, por limitações estatutárias, portanto, não pôde voltar a candidatar-se. A minha questão, Araújo, é saber se, quando falávamos nesta abertura à sociedade civil, saber se efetivamente passa por... Eu olho para as sedes partidárias e vejo-as sempre muito fechadas. Elas abrem-se para reuniões de trabalho da Comissão Política e para plenários. Passaria por tentar convidar as pessoas a vir mais às sedes ou passa por uma intervenção mais de rua, indo de encontro aos locais onde estão os aglomerados de pessoas e tentar aí sim fazer alguma intervenção política? Ora bem, na minha perspectiva, será porventura mais fácil abrir num ambiente neutro. As pessoas sentir-se-ão menos constrangidas por todas aquelas iniciativas que nós já tomamos e continuaremos a tomar, no sentido de estarem abertas a toda a gente, a toda a população amarantina, e eu acho que nesse aspecto é mais fácil abrir o partido, transmitir ideias, mostrar projetos num ambiente neutro. De todo modo, também as sedes estão abertas às pessoas, é claro que as sedes não estão sempre abertas, mas funcionam essencialmente para os plenários, mas também há aqui muitos grupos de trabalho ao nível quer do próprio partido, quer da JSD, que envolvem pessoas que não são militantes, algumas nem simpatizantes, para tratar, quando é necessário, de alguns aspectos mais específicos em termos de problemas de Amarante. E as sedes estão abertas, nós costumamos dizer, estamos abertos a toda a gente que vier por bem, que queira ajudar, que esteja de boa fé, que goste da sua terra e que pretenda, como nós pretendemos, desenvolver Amarante, que no fundo é o objetivo de todos nós. António Araújo, ia convidá-lo então a abrir-nos, já nos abriu a porta, a entrarmos, até porque estamos no hall de entrada do PSD, da sede concelhia do PSD, a entrarmos e a conhecermos a sede do PSD em Amarante. Entramos então na sede do PSD em Amarante. Este é um espaço, como falávamos à entrada, Dr. Araújo, é um espaço sobretudo utilizado para trabalho político.
Sim, essencialmente, esta parte é normalmente onde reúnem os militantes, em plenário. Ainda na última sexta-feira tivemos o último plenário, que normalmente, portanto, nos termos estatutários deve ocorrer de 3 em 3 meses. Esta sala foi uma sala que nós já melhoramos bastante e penso que agora está digna para receber toda a gente que queira falar connosco. Os plenários habitualmente são muito participados. Eu vi que neste último plenário, e como julgo que acontece em todos, há sempre um ponto que é a análise política. Costumam, e acho importante que eles possam ser participados. Muitas vezes costuma-se dizer, e estou a lançar-lhe aqui algumas questões ao mesmo tempo, muitas vezes costuma-se dizer que fala-se mais fora de portas, quando se devia falar mais dentro de portas. Os plenários têm sido participados, ainda agora o último esteve bastante participado. É claro que há alturas, eventualmente, nas férias de verão, que não terão algumas quebras, mas têm sido grandemente participados e, de facto, como o Miguel falou, é importante que, portanto, as críticas à ação do partido, que o plenário é de militantes, como sabe, as críticas à ação do partido ocorram entre portas. Porque quem está associado de livre vontade a um partido político, de facto, tem toda a legitimidade e tem toda a liberdade para fazer as críticas onde quiser. Mas, se as quiser fazer institucionalmente, acho que devem ser feitas aqui dentro de portas, porque ninguém obriga ninguém a associar-se, a ser militante, a ser de um partido político. E, portanto, se a posição é ser militante e aproveitar, nem sequer vir aos plenários fazer qualquer crítica, é aproveitar para fazer as críticas na praça pública e de forma contínua, pode haver críticas conjunturais, mas de forma contínua e permanente a tentar atacar a imagem do partido e dos seus órgãos, isso eventualmente, essas pessoas penso que deveriam antes reconsiderar-se de facto querem ser militantes de qualquer partido político, assim como seriam de qualquer outra instituição. Penso eu que não faz grande sentido. A abertura desta discussão pública à sociedade civil e a eventuais simpatizantes, e aqui também colocando-lhe a experiência que António José Seguro fez no Partido Socialista para a escolha, em termos de simpatizantes, alargada a simpatizantes, para além dos militantes, da escolha do candidato a Primeiro-Ministro, é um modelo que lhe parece bem, ou os partidos têm que ter o seu espaço e depois o seu espaço devidamente marcado entre militantes e depois sim, como falávamos à entrada, ir para outro tipo de fóruns, promover uma abertura maior aos independentes? Esse modelo que permita abrir os partidos à sociedade civil, à cidadania, em que permite que mais gente participe na escolha dos órgãos, acho que à partida, em princípio, parece um modelo positivo e penso que a experiência do Partido Socialista foi positiva. Nós não estamos, neste momento ainda não estamos, portanto, não escolhemos, não temos esse método. Repare, depende muito portanto, da perspectiva de um partido, do partido, da força com que o partido existe e está perante a sociedade. Se um partido já em si, no seu interior, tiver órgãos perfeitamente, portanto, bem definidos, com pessoas que preservam, acima de tudo, o interesse coletivo e que, para além do partido, vem todo o bem comum, essencialmente, eu penso que não será assim tão mau, até porque este método já funciona desde 25 de Abril, portanto, desde que os partidos se formaram de forma livre e democrática, não tem funcionado também assim tão mal. Mas estas novas experiências, e se permitirem mais participação, mais cidadania, penso que será de equacionar, até no próprio PSD, no futuro, pensar eventualmente em adotar também este método. Mas critica-se muito que os partidos são demasiado aparelhistas. Concorda com esta crítica? Eu penso que quem conhecer um pouco os partidos por dentro, e eu falo essencialmente da experiência local,
não terá essa ideia. Portanto, às vezes nós, quando não temos conhecimento de causa, tendemos a ter ideias feitas, pré-concebidas acerca de determinada situação. Mas, de uma maneira geral, nos partidos, há pessoas cujo fim, cujo objetivo é dedicar-se à causa pública, fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade. E não vejo esse aspecto essencialmente aparelhista. É claro que também haverá situações dessas, mas em termos globais, em termos gerais, não vejo esse aspecto essencialmente aparelhista. António Araújo, mas reconhece que as pessoas, e os resultados eleitorais vão um bocado nesse sentido, nomeadamente em termos de abstenção, que as pessoas estão muito afastadas da política, muito descontentes com os políticos. Como é que se pode inverter esta situação? Eu acho que isso não será propriamente afastados da política, é verdade que estão. Mas isso, porventura, será um mal maior de toda a nossa sociedade. Eu acho que, infelizmente, há uma grande ausência de sentido crítico, das pessoas analisarem os problemas que a rodeiam, tentar participar na sua solução. E há a maior parte, há muita gente que acha que a culpa das situações e dos problemas é sempre dos outros e não tenta ela própria participar na resolução destes problemas. E essa falta de sentido crítico não é bem contra os políticos ou contra os partidos, até porque os partidos têm que sempre existir até para estruturar quer a ação política, quer toda uma ideologia que são diferentes de setores para setores, mas os partidos são necessários para enquadrar institucionalmente a ação política, para haver alguma organização nesta ação política, que no fundo é um dos aspectos mais relevantes da vida em sociedade. António Araújo, continuamos a entrar na sede do partido e, inevitavelmente, eu, pelo menos daquelas sedes partidárias que vou conhecendo, presença habitual em qualquer sede do PSD é Francisco Sá Carneiro. É, efetivamente, para além de fundador, uma figura marcante no partido. Sim, é a grande referência, é e sempre será a grande referência do PSD e é também uma referência nacional como grande político que foi da nossa democracia e também antes. Tanto foi um dos políticos que também teve a coragem de criticar abertamente o regime do Estado Novo. Portanto, penso que se não tivesse partido tão cedo, a nossa democracia estaria certamente melhor pelo grande político e o grande homem que foi Sá Carneiro e que está sempre na nossa memória, como é obviamente. Deixou um grande legado ao PSD. Deixou um grande legado ao PSD e que nós tentamos sempre também continuar, ter presente e continuar e muitas vezes nos nossos discursos recorremos às citações de Francisco Sá Carneiro e também na nossa ação tentamos sempre que de algum modo esteja presente o exemplo de Sá Carneiro. Para algumas pessoas que nos possam estar a ver e para concluirmos esta primeira parte da entrevista, António Araújo, os partidos, e geralmente a sede servem um bocado para todas as organizações, têm várias organizações, para além da Comissão Política, tem depois os jovens, tem os trabalhadores, todos eles, digamos, que se servem desta sede e dos vários gabinetes de trabalho que aqui tem. Exatamente, portanto, isto tem aqui duas salas de trabalho, que podem ser utilizadas pelas estruturas do PSD, nomeadamente, como falou bem, da JST, que eu falo da Amarante, conheço, é uma estrutura fabulosa, tem sido sempre bem liderada e continua sempre a motivar-nos com uma grande capacidade de mobilização, com uma grande capacidade de trabalho, com muita alegria, portanto, que nos ajuda e nos motiva e nos faz pensar que o futuro, neste caso da Amarante, está bem assegurado. E também os trabalhadores social-democratas que queiram utilizar estas salas, há outros órgãos do secretariado feminino, também é outro órgão, nós próprios também há a Assembleia, portanto a mesa da Assembleia do partido, e dentro do partido também há grupos de apoio e há também um conselho estratégico e consultivo, portanto todas essas estruturas podem utilizar aqui a sede, que também poderá ser utilizada para outros eventos, conferências, debates, que já têm acontecido e vai continuar a acontecer. Doutor Araújo, vamos então agora sentar-nos aqui na mesa para irmos à nossa entrevista política.
Depois de entrarmos na sede do PSD Concelhio de Amarante, vamos à entrevista política. Falávamos logo no hall de entrada sobre a eleição desta nova Comissão Política Concelhia. António Araújo explicava que sucede a Zé Luís Gaspar, atual Presidente de Câmara, eleito nas últimas autárquicas, nas eleições autárquicas de 2013, e que presidia a Comissão Política Concelhia. Substitui por limitação estatutária. António Araújo, aquilo que efetivamente lhe perguntava é se efetivamente havia uma limitação estatutária e decorre essencialmente daí. Digamos que tem aqui, e já o demonstrou no início desta entrevista, ao, digamos que, herdar esta liderança de Zé Luís Gaspar, é uma herança exigente, uma vez que essa liderança levou à eleição da Câmara e à sua eleição para Presidente de Câmara, mas também uma Comissão Política funciona um pouco também aqui como o braço político autárquico e que também de certeza que deve contribuir muito para aquilo que são as grandes decisões políticas no nosso Conselho. Efetivamente é uma grande responsabilidade substituir o Dr. José Luís Gaspar e a anterior Comissão Política, porque levou, portanto, o caminho que trilhamos levou-nos à vitória nas eleições autárquicas, aliás, que é uma vitória histórica. Ao fim de 24 anos do partido estar arredado aqui em Amarante do poder local, conseguiu readquirir esse poder. Ao fim de 24 anos que, na nossa perspectiva, Amarante esteve parado, esteve estagnado, fez história e agora o caminho vai ser certamente outro em termos de política autárquica. Esta é uma comissão política participativa. O Presidente da Câmara houve a comissão política naquelas que são as grandes decisões políticas e, ao mesmo tempo, a comissão política também procura ser boa conselheira do Presidente da Câmara? Eu, antes de responder a isso, queria lhe dizer que, de todo modo, para além de ser uma grande responsabilidade, é relativamente fácil, porque basta continuar o bom trabalho que estava a ser desenvolvido, até porque os protagonistas são praticamente os mesmos, transitam da anterior Comissão Política, reforçado, portanto, este grupo tendo sido ainda reforçado por alguns elementos que trazem mais valia e, portanto, potenciam e valorizam este grupo, mas os protagonistas são praticamente os mesmos que trabalham. As ideias, os projetos, portanto, já vêm todos de trás, e é continuar todo esse trabalho, toda essa ação, toda essa vontade, toda essa determinação, toda esta paixão que o próprio Dr. José Luís Gaspar sempre nos transmitiu e nós pretendemos continuar. Ainda no âmbito da Comissão Política, e deixe-me só fazer este pequeno parênteses, é também esta uma Comissão Política de consenso, uma vez que trouxe para seu Vice-Presidente um adversário em eleições anteriores às eleições autárquicas, um adversário de Zé Luís Gaspar. Nós, nos partidos, eu penso que o paradigma não deve ser essa ideia de adversário. Efetivamente, há eleições internas, por exemplo, quando nesta eleição só houve uma lista, apesar disso as pessoas até participaram de forma expressiva na votação, mas penso que nas eleições internas dos partidos, conjunturalmente pode haver ideias diferentes e grupos diferentes e candidatos diferentes, mas depois no outro dia, portanto, essa ideia de adversário acabou e falou e bem, neste caso um dos candidatos, tanto nas anteriores eleições, faz agora parte desta Comissão Política, porque a perspectiva dos verdadeiros militantes do PSD é, de facto, este interesse coletivo do partido, mas, sobretudo, da ação do partido em prol da sociedade e, neste caso, em prol da Amarante. Voltando à questão inicial, é um Presidente de Câmara, houve a Comissão Política digamos que é conselheira daquilo que são as grandes opções políticas autárquicas? É evidente que a Comissão Política é o órgão de orientação política no âmbito local
As grandes opções em termos de executivo, digamos, já estão plasmadas no programa eleitoral e já foram definidas em todo, tanto na altura pela anterior Comissão Política e por todos os órgãos do partido e por todo o grupo, e sufragadas pelos eleitores. Portanto, essas grandes linhas já estão definidas. De todo modo, é evidente que o Presidente da Câmara houve a Comissão Política quanto a grandes decisões, sem embargo, como é óbvio, a Comissão Política não tem que se interferir no aspecto meramente executivo do Presidente da Câmara, até porque a ação de um Presidente da Câmara tem que ser uma ação mais neutra, digamos, em termos políticos, de forma a abranger os interesses de todos os amarantinos. No dia a seguir, em que ganha as eleições, tem de defender os interesses de todos os amarantinos, independentemente da sua cor partidária. É esse o dever do Presidente da Câmara, mas se forem questões de facto de política pura, é evidente que terá que haver uma certa coordenação com a Comissão Política para grandes decisões, essencialmente políticas, não aquelas decisões de execução que os executivos camarários têm que tomar continuamente. Eleições em setembro de 2013, que balanço faz neste primeiro ano e meio de mandato autárquico? Eu penso que já se nota uma nova atitude. Aliás, eu costumo dizer que Amarante está na moda, agora Amarante está na moda, ainda bem. Já se nota, já se vê mais gente, já se respira melhor. Isso pode ser a minha perspectiva, mas é o que eu sinto e, portanto, estou a transmiti-lo de forma espontânea e genuína, e já se nota uma nova atitude, já se vê capacidade de execução, já se vê uma nova visão. Por exemplo, transportes municipais, foi a vontade deste Executivo que pôs isso a trabalhar. Por exemplo, o quartel da GNR, que já estava há vários anos para ser construído, já está em andamento. Por exemplo, estes melhoramentos que se fez na iluminação da ponte, no parque de estacionamento das Bucas, por exemplo, o projeto do sistema viário de Vilamié, que é uma obra estruturante para aquela área, para conferir uma boa acessibilidade à autoestrada. E outras coisas, por exemplo, o novo desenho das festas de junho, que incluiu as marchas populares, a Feira do Gado, coisas que já não se viam há muitos anos em Amarante. Portanto, a ARU, a Área de Reabilitação Urbana, que é um projeto, isso também com a vontade deste Executivo já está a avançar, a primeira fase já está aprovada, que é um projeto essencial, quer para os proprietários que têm as casas no centro da cidade, que agora para já é só Amarante, mas será com certeza alargada à Vilamié e a outras zonas do concelho. Para os proprietários que têm as casas no centro urbano, também para próprias entidades públicas que precisam reabilitar e edificar no centro urbano, para as próprias empresas, nomeadamente de construção, pelo potencial de trabalho que acresce. Portanto, nota-se uma nova, mesmo também aqui, já que estamos aqui nesta sede, já se está projetado também sair aqui aquela célebre ligação que devia ter havido aqui ao centro da cidade, aqui no Salto, também já está o projeto a avançar. E, portanto, a parte do estacionamento, que é uma falha crónica na nossa cidade, também já está a ser projetado um parque de estacionamento ali na zona da Câmara dos Reis e outros aspectos. Portanto, também foi beneficiado aquela entrada e aquele parque lá embaixo na zona do Queimado. Então, há uma série de coisas que neste espaço já foram feitas. Mas a grande bandeira política, que era o Parque Florestal, continua adormecida? Não continua adormecida. Não continua adormecida, portanto, estão a trabalhar, o Parque Florestal não é da Câmara, nem é da gestão da Câmara, e já podia ter sido há muitos anos, mas como não é, está a ser negociado o protocolo com o Estado, a fim da Câmara, enquanto esse protocolo não for concluído, é evidente que a Câmara não pode fazer obras no Parque Florestal, mas está a ser negociado de forma ponderada, cuidadosa, para não haver aqui, para defender os interesses de ambas as partes. É claro que as negociações com o Estado, por vezes, demoram mais do que nós desejaríamos que já estivesse concluído há muito tempo, mas
mas vai ser concluído em tempo e vai ser feito portanto, o que é necessário fazer ali no Parque Florestal. É claro que a zona da outra fase do Parque da Cidade, propriamente dito, que já não tem a ver com o Parque Florestal, será muito complicado e não sei se poderá concretizar, porque para quando a oposição viabiliza a aprovação da ARU, retiraram toda aquela zona, o que eventualmente poderá inviabilizar a continuação do projeto para aquele lado, por causa de constrangimentos financeiros, mas isso depois, isto não seria ainda para esta fase, mas isso depois... De qualquer maneira, o Parque Florestal foi um dos assuntos mais debatidos a determinada altura e no período mais quente de campanha eleitoral. É um peso, porventura, elevado para o PSD neste mandato autárquico. Sente que, se não se fizer nada neste mandato autárquico, os eleitores podem cobrar isto ao PSD? Eu penso que se vai fazer neste mandato autárquico. Embora tenha demorado um pouco mais, de facto, a negociação do protocolo com o Estado, penso que neste mandato vai fazer o que tem que se fazer. E só não se fará se de facto for todo inviável. Isso também há aspectos que nós por vezes pensamos que vão correr bem e podem correr mal. Penso que não será o caso, estou perfeitamente convicto e que vai fazer-se o que tem que se fazer no âmbito do Parque Florestal, o que estava determinado para esta fase, embora, como eu digo, as negociações em termos de protocolo com o Estado tivessem demorado um bocadinho mais do que nós pensávamos. Este é um executivo que não tem maioria absoluta, da mesma forma que lhe pediu uma avaliação àquilo que foi o desempenho do Partido Social Democrata, que está no executivo em coligação com o CDS. Faço-lhe a mesma questão, que faça uma avaliação àquilo que tem sido o comportamento da oposição, quer por parte do Partido Socialista, quer por parte do movimento de independentes. Portanto, eu não estou propriamente na Câmara, não é? E não assisto a reuniões. De uma forma geral, não tem havido, nesses aspectos de uma forma geral, até as coisas têm corrido normalmente. Nesses aspectos mais estruturantes, digamos, como a ARU, como agora o problema da reparação dos P3, a oposição por vezes prende-se a aspectos muito formais para, digamos, quase que obstar a coisas que são necessárias, a obras que são necessárias e cuja vontade deste Executivo é efetuá-las, é realizá-las. E nesse aspecto penso eu e temo que quanto mais caminharmos para as próximas eleições autárquicas, haverá muito essa tendência de afastar um pouco o interesse da Amarante em prol do interesse partidário. Eu espero e apelo a que isso não aconteça, porque de facto o que é essencial é que para nós todos, e deve ser o objetivo de nós todos, é desenvolver a nossa terra, que esteve parada há muitos anos. Isto é objetivo, independentemente de ter sido o Partido Socialista que nos esteve a governar, podia ter sido um Partido Socialista mais dinâmico e com pessoas mais dinâmicas que tivessem contribuído para desenvolver mais esta terra. E nós, portanto, temos que recuperar o tempo perdido e, por isso, eu espero e apelo a que a oposição preserve, acima de tudo, o interesse coletivo, como nós preservamos. Se isso acontecer, não vai haver problemas nenhuns com a oposição. Em termos de grande plenário, que é a Assembleia Municipal, que é presidida pelo antigo Presidente de Câmara, ele que liderou nas autárquicas a lista do Partido Socialista, como é que olha para este início de mandato em termos de plenário e discussão política na Assembleia Municipal? Eu penso que têm sido assembleias vivas, com uma discussão política forte. Aliás, apelo aos amarantinos e aos próprios meios de comunicação social, que alguns por vezes têm estado lá, mas que sejam mais frequentes e mais assíduos, e tem sido, portanto, é ali que se discutem os problemas essenciais e, de facto, ali as pessoas, aquilo é aberto ao público, podiam ir e participar, etc. A Assembleia Municipal é colaborante? Sim, de uma forma geral, sim, tem sido, portanto, não tem havido grandes problemas. Agora, será eventualmente um bocado penoso para pessoas que estiveram ligadas
ao anterior governo socialista, por vezes, quando se apontam fragilidades, é claro que se vai inevitavelmente criticar a ação política anterior dessas pessoas, mas isso é política, é assim. Nós não fazemos política por aspectos pessoais, quando estamos a falar de política estamos apenas a falar de outro tipo de pessoas, portanto, e as pessoas sabem perfeitamente distinguir o que é pessoal do que é político e estamos com pessoas que sabem fazer essa distinção. Portanto, de uma forma geral, tem sido uma discussão viva, aberta, com intervenções excelentes do Sr. Presidente da Câmara, também quando em termos de resposta, e as bancadas, portanto, a defender cada um os seus pontos de vista, mas, no essencial, acho que os problemas têm sido, o que é importante, discutidos, esclarecidos, isso é que, no fundo, é importante para que saiamos, portanto, esclarecidos acerca dos aspectos essenciais que afetam a nossa terra. Dr. Araújo, falou de um aspecto, quando avaliávamos aqui a intervenção política da oposição, nós vamos ter um fim de mandato, até porque não há uma maioria, temos que tenhamos um fim de mandato politicamente muito interventivo. Como é que olha a esta distância para esse, com o aproximar das próximas eleições autárquicas, para esse combate político? Eu gosto do combate político, e toda a gente que está na política por gosto e por tentar fazer alguma coisa pelo que nos rodeia, gostam desse combate político, que eu espero que o PSD ganhe, e já agora, portanto, falando nisto, é claro que nas últimas eleições foram ganhas por uma coligação entre o PSD e o CDS. Portanto, o CDS teve uma participação aqui muito importante na vitória nas últimas eleições autárquicas, fruto de toda a colaboração que nos prestou e também do bom relacionamento que havia, quer com o anterior Presidente, o Dr. Adriano Santos, quer agora com o atual Presidente, o Dr. Moura Silva, e que também sendo um dos objetivos, como é evidente, desta Comissão Política, continuar esse bom relacionamento com o CDS, portanto, neste caminho. Essa ligação é para se manter. Isto, portanto, não foram tomadas ainda decisões institucionais acerca desse aspecto. A minha opinião pessoal é que sim, que a coligação funcionou bem e tem funcionado bem e foi positiva e, portanto, foi de facto um dos trunfos da vitória em Amarante, e a minha opinião pessoal, institucionalmente isto depois será a ser aprovado, a minha opinião pessoal é que deve continuar, porque foi de facto um bom trabalho que foi feito aqui em conjunto. Sente que, e na rua, obviamente que as pessoas também o vão identificando, até porque foi nas eleições de 2009, integrou também a lista à Câmara Municipal do PSD. Como é que sente, digamos, a reação por parte dos eleitores? Os eleitores reconhecem este trabalho e a avaliação que fez como sendo de grande intervenção já neste início de mandato, sendo que os eleitores estão por dentro daquilo que tem sido o trabalho camarário e reconhecem este esforço ao atual Executivo? Eu penso que sim, porque as coisas são visíveis, não é? E nota-se, eu acho que se nota uma nova atitude, uma nova dinâmica, quer junto das próprias pessoas, quer junto das juntas de freguesia. Nunca as câmaras atribuíram tanto dinheiro às juntas de freguesia para ser utilizado de forma mais próxima, aliás, na perspectiva do que nós vinhamos sempre defendendo, para dar alguma autonomia financeira aos presidentes de junta e não terem que andar a pedir, como andavam sempre a pedir para coisas até às vezes pequenas. Portanto, a Câmara dotou as freguesias de competências e de meios adequados e nunca, em termos de montante, nunca houve como houve agora. Portanto, junto das próprias instituições, acho que há uma nova atitude, junto das empresas. Nós, como sabe, um dos nossos objetivos primordiais do programa eleitoral é o aspecto do incremento do desenvolvimento económico, que é essencial nesta conjuntura, para além da coesão social. E como nós defendemos sempre, ao contrário do que defendia o Partido Socialista, que a Câmara deve ser um elemento facilitador do investimento, tentar captar investimento, tentar ajudar as empresas que estão cá. Portanto, há também essa nova atitude junto das empresas e agora também com a criação da Agência Portuguesa, da Agência do Investimento no âmbito da Câmara,
Câmara, até porque temos aí à porta também agora os fundos estruturais no âmbito do Portugal 2020, que Amarante desta vez vai ter que aproveitar. Não pode fazer o que fez do anterior, que Amarante não aproveitou minimamente os fundos europeus naquela perspectiva que havia de não malbaratar esses fundos, como se os fundos fossem para malbaratar. Os fundos não, são para utilizar adequadamente e de forma eficiente em necessidades que a nossa terra tem há muitos anos e que já deviam estar colmatadas. Porque, repare, em meu entender, em termos estruturais, Amarante está praticamente tudo por fazer e é preciso aproveitar esses fundos para tentar fazer o que é possível, sendo que também, como é sabido, esses fundos agora não são canalizados para aspectos que já poderiam estar feitos a Amarante há muitos anos e que agora já não vão ser contemplados nestes fundos, mas, por exemplo, as empresas já terão acesso a esses fundos, a parte da energia, e Amarante desta vez não pode ficar para trás nesse âmbito. E, portanto, eu noto que faça isto tudo, sei que o Presidente da Câmara ouve toda a gente, fala com toda a gente, faça isso tudo, penso que é uma nova atitude, uma nova abertura, uma nova dinâmica, uma nova visão, fruto também de toda esta paixão que nós temos pela nossa terra, de melhorar e desenvolver e afirmar a nossa terra. Dr. Araújo, falamos agora na parte final da nossa entrevista, olhando um bocadinho para aquilo que é política nacional. Vamos ter legislativas este ano, vamos ter um combate que se prevê bastante intenso. Este, que também é um governo de coligação entre PSD e CDS, é um governo muito marcado pela austeridade, desde logo pela obrigatoriedade de ter gerido o programa da Troika. Parece-lhe que o eleitor vai castigar nas urnas a coligação nas próximas legislativas por este excesso de austeridade, pelo governo querer ter ido além daquilo que eram as medidas da Troika? Antes de me responder a isso, deixe-me só dizer, reforçar mais uma vez, porque é essencial, a juventude é essencial, o futuro depende deles. O excelente contributo que a juventude Jota tem dado para toda esta ação política que está a ser feita na nossa terra, contamos com eles e também apelo a que cada vez mais jovens se associem à cidadania e à política, que é a política que muda as coisas. E, portanto, eu espero que os jovens, que também, no fundo, é o futuro deles que está em causa, que associem à causa política, que participem mais politicamente, porque estarão a contribuir para melhorar o futuro deles. E respondendo à sua pergunta, eu acho que se as pessoas não devem penalizar este governo, que governou com tantas dificuldades e que teve, infelizmente, que impor dificuldades aos portugueses, merece agora governar mais um mandato com alguma folga. Porque, repare, nós já nos esquecemos que foi o antigo governo socialista do engenheiro Sócrates que nos trouxe a uma situação de quase bancarrota, de pré-bancarrota. Foram eles que chamaram a Troika e que trouxeram a Troika. E, portanto, não fomos nós. Obrigados pelo PSD quando não aprovou aquele famoso PEC 4. Isso é um mito que, se tivesse acontecido, já íamos se calhar no PEC 8, 9 e estávamos pior que a Grécia. Porque, repara, não foi o PSD que obrigou. Foram muitas instituições. O próprio ministro das Finanças do PS, na altura, dizia que, passado um mês, salvo erro, já não havia dinheiro para pagar os vencimentos dos funcionários públicos, nem as pensões. Portanto, não era o PEC 4 que, no espaço de um mês ou dois, iria arranjar esse dinheiro. O facto é que nós não estávamos a conseguir. O nosso país, infelizmente, devido a problemas estruturais, foi acumulando dívida. Só se consegue financiar e funcionar com mais dívida, e nós não estávamos a conseguir financiar-nos junto dos credores internacionais para o país funcionar e, portanto, correndo o risco de nem haver dinheiro para pagar vencimentos e pensões. Mas a contestação social tem sido grande. Agora, claro, tudo isto implicou muitos sacrifícios a todos os portugueses e é natural que as pessoas não estejam satisfeitas, porque ninguém gosta que ganhar menos, ninguém gosta de receber menos pensão, é evidente. Agora, também precisamos de pesar o que é que está em causa neste momento. Está em causa um partido que apanhou o país numa tempestade e foi conduzindo paulatinamente para águas mais calmas, com o sol à vista, já indicadores macroeconómicos positivos. O PIB está a crescer,
os juros estão a taxas históricas, o desemprego está a diminuir, as exportações estão a aumentar. Portanto, já há indicadores macroeconómicos que mais cedo ou mais tarde vão acabar por se refletir na vida real, na economia real. E, portanto, um governo que traz o país dessa tempestade a águas mais calmas e, portanto, com o sol já à vista, está de um lado. Temos que pesar entre isso e outro governo que, pelo que nós estamos a ver, estão a chamar, no fundo, os atores do passado, que é a tendência de será voltar às políticas do passado, e já sabemos a que é que nos conduziram estas políticas. Portanto, nós temos que decidir entre voltar à tempestade ou continuar a navegar em águas calmas e com o sol à vista. Com certeza que, se isto for caminhando conforme está a caminhar, será cada vez mais radioso. Eu utilizo esta imagem, de facto, é verdade, se formos objetivos, é isto que se passa. Nós temos que preservar, acima de tudo, a segurança, a credibilidade que o nosso país ganhou externamente. O nosso país, neste momento, a sua voz é respeitada em termos internacionais, nomeadamente na Europa. Porque, de facto, conseguimos sair deste resgate de forma limpa. Toda a gente falava em que era preciso mais um resgate, falava-se em espiral recessiva, deixou-se de falar porque os indicadores começaram a crescer. De facto, as coisas correram melhor. Nós próprios, em determinada altura, podíamos até nem acreditar, mas as coisas correram bem. E quando as coisas correm bem, penso eu que temos que aproveitar todo esse trabalho que foi feito e não desperdiçá-lo e voltar ao passado. E voltar a um passado que já sabemos onde é que nos conduziu e que terá tendências, dado que os atores são praticamente os mesmos, a conduzir-nos à mesma situação. E nessa perspectiva, como é que olha para o aparecimento destes novos atores políticos, alguns dissidentes de outros partidos, e não deixo de lhe questionar a expressão que pode vir a ter o nosso conterrâneo Marinho Pinto com a constituição do seu novo partido e com uma consequente candidatura nas próximas legislativas? Eu não sei, não me vou pronunciar muito sobre isso, porque eu não sei se terá algum protagonismo ou não. Na nossa terra, como é de cá, eventualmente poderá ter algum protagonismo agressivo, mas, na minha opinião, quando há assim grandes dificuldades, é muito fácil, quando nós estamos em grandes dificuldades e você prega o facilitismo, dar tudo a toda a gente, e a crítica pela crítica, é muito fácil ter algum protagonismo que depois acaba por não se consolidar e por se esfumar, porque de facto a situação real não tem muito a ver com isso. Isso, em meu entender, são fenómenos muito ligados à demagogia, ao populismo, que se acentuam quando há muitas dificuldades sociais, em que as pessoas agarram-se a qualquer coisa e que não têm por trás um suporte muito concreto. Parece que aqui em Portugal pode acontecer um bocado aquilo que aconteceu noutros países, estes partidos mais pequenos, que extremam determinadas posições, possam crescer eleitoralmente? Não é o que está, portanto, atualmente não é o que está a acontecer. Nós, se formos sondagens, são o que são, mas se formos pelas sondagens não está a acontecer isso. Portanto, o espectro político não está a alterar-se significativamente nesse aspecto que o Miguel está a dizer. Portanto, penso que neste momento em Portugal não vejo essa possibilidade, ao contrário do que está a acontecer em Espanha com o Podemos e portanto, o que aconteceu na Grécia com o Syriza alcançar o poder, mas lá está, através de promessas demagógicas que agora acaba por ter que deixar cair, porque quando enfrentam a realidade as coisas são totalmente diferentes. No próprio Reino Unido também o que também está a atingir alguma notoriedade. Neste momento, na nossa cena política não está a haver muito esse efeito, não me parece que esteja a haver muito esse efeito. Terminamos a nossa entrevista com uma questão local e política. Falava nesta entrevista que com as eleições autárquicas de 2013, digamos que o PSD retomou a liderança autárquica depois de 24 anos de liderança socialista. Com esta vitória, está convencido que o PSD vai cimentar a sua posição no Conselho e voltar a ser o partido maioritário que foi logo após o 25 de Abril? Eu estou convencido que sim, mas embora para mim o objetivo não é ser poder pelo poder, é ser poder para fazer melhor e para fazer coisas. E é isso que está a acontecer. E se for por isso
e se for por isso, e também por causa disso, porque eu sei que o PSD está a trabalhar bem e vai continuar a trabalhar bem, se for por isso e por causa disso, acho bem e estou convencido que o PSD vai consolidar a sua posição no nosso Conselho, porque de facto trabalha muito sempre a preservar o interesse coletivo, e é isso que nos interessa, é que Amarante cresça, se desenvolva e se afirme. Dr. Araújo, muito obrigado por nos receber na sede do PSD Concelhio em Amarante, e assim terminamos a nossa entrevista com o líder do PSD Amarante, António Araújo.